A paz de Jesus para você, para todos e todas. Iniciemos a mais um momento de meditação dominical. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo Criador, Criador de tudo e de todos, te suplicamos neste momento que venha sobre nós com os teus dons. Iluminai o nosso coração, a nossa mente e as nossas palavras, para que assim, cheio de voz, possamos te anunciar a todo mundo a tua mensagem libertadora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste 22º domingo do tempo comum, as leituras que nos são propostas nos mostram o conceito da verdadeira religião, o conceito da verdadeira fé, os caminhos que devemos percorrer para vivermos uma fé verdadeira. A primeira leitura, que é tirada do livro do Deuteronômio, capítulo 4, versículo de 1 a 2 e versículo de 6 a 8, o deuteronomista Moisés reúne o povo de Israel para lhes apresentar a condição para que todos possam entrar na terra prometida. E ele diz: para entrar na terra prometida, vós deveis guardar e pôr em prática os mandamentos do vosso Deus. Nada deveis acrescentar e nada deveis tirar. O que significa que todo o povo de Israel, todo o povo, aquele povo amado de Deus que foi tirado da escravidão da terra do Egito, devem se manter fiel ao Deus único e libertador. Em volta de onde o povo de Israel estava, existiam outros povos com outras religiões. Então, mediante essa realidade, o povo precisa se manter fiel ao Deus libertador. Mas, além de não servir a outros deuses, o povo todos precisam viver fielmente, devem praticar, não somente pronunciar com palavras, mas devem viver a dinâmica na prática cotidiana, os mandamentos da lei de Deus. Não devem viver uma fé de aparência. É o que Jesus vai nos mostrar no Evangelho de hoje, que é tirado do evangelista Marcos, capítulo 7, versículo de 1 a 8, versículo de 14 a 15 e versículo de 21 a 28. Jesus está reunido com seus apóstolos numa refeição e os mestres doutores da lei se aproximam de Jesus para se confrontar com ele, com a seguinte afronta: Por que os teus discípulos comem sem lavar as mãos? Não lavam as mãos para comer. E Jesus, sabendo bem da realidade dos religiosos do seu tempo, lhes diz: Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. O que significa? Os mestres da lei e os fariseus defendiam a lei do puro e do impuro. Fazer as refeições sem antes lavar bem as mãos, a pessoa estava impuro para aquele momento de refeição, para estar com a comunidade naquele momento importante. E Jesus, conhecendo bem a realidade das lideranças do seu tempo, lideranças religiosas que pregavam os mandamentos da lei de Deus lindamente no templo, mas se apegavam muito aos rituais deixados por pessoas antepassadas, rigorosamente colocando fardos pesados de rituais que era bom para a higienização,
É bom que lavemos. Atualmente nós vivemos um tempo em que nós temos que higienizar as nossas mãos para nos manter e conservar a vida. Mas não era nesse sentido que os fariseus e mestres da lei pediam que lavavam as mãos. O ritual de lavar as mãos era um ritual de purificação espiritual para eles. Mas Jesus contesta, porque os fariseus, na verdade, se apegam muito a essas leis externas e colocam que as pessoas devem seguir rigorosamente essas leis, mas eles mesmos não fazem. Principalmente, vivem uma fé de aparência, porque se apegam aos rituais, mas viver o amor ao próximo, viver a libertação do coração, isso eles não fazem. Não demonstram nenhum amor aos pobrezinhos. Isso é o que Jesus contesta dos religiosos do seu tempo, as lideranças religiosas do seu tempo. E ele continua: de nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais os mandamentos, o mandamento de Deus, para seguir tradições e ritos de purificação que não libertava, que não apresentava sinais de justiça e de libertação para o povo oprimido e sofrido, para um povo que carregavam nas suas costas o peso de uma lei que não libertava, mas que aprisionava a cada dia mais, com rituais que faz parte da higienização do corpo, mas da alma, do coração, não se preocupavam. A mensagem de Jesus para nós: para não vivermos uma fé de aparência. A verdadeira religião é aquela que vive a lei do amor ao próximo. Não é aquela que se apega a meros rituais de purificação do corpo, mas é aquele que vive, a religião que vive da purificação do coração. O amor verdadeiro apresentado no amor e no respeito ao próximo. Esse é o verdadeiro culto prestado a Deus. Irmãos, quantas vezes nós já nos pegamos assim como um fariseu, um doutor da lei, querendo que os outros vivam santamente, nós não vivemos, querendo que os outros vivam o que nós não vivemos. Uma fé de aparência é o que Jesus contesta neste diálogo com as suas lideranças, as lideranças do seu tempo, as lideranças religiosas do seu tempo. E a segunda leitura, que é tirada do livro de Tiago, da carta de Tiago, São Tiago, capítulo 1, versículo de 17 a 18, 12, e versículo de 12 a 23 e 27, Tiago nos deixa claro este conceito que já nos é apresentado nas duas leituras. Completa o que Jesus pregou. A religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e se deixarem contaminar, sem se deixar contaminar pelo mundo. A verdadeira religião não é aquela que vive só de palavras, não é aquela que vive só de adoração no templo, não é aquela que levanta as mãos e louva a Deus e agradece com os lábios, mas a verdadeira religião é aquela que vai além desse momento de louvação, é aquela que coloca a serviço do irmão na vida cotidiana, é aquele que estende a mão, é aquele que dá assistência para o irmão necessitado. E necessitado de comida, necessitado de roupa, e necessitado de uma palavra amiga, e necessitado de uma escuta, seja qual for a necessidade daquele irmão que precisa de um apoio naquele momento. Esta é a verdadeira religião, é aquela que está
à disposição e a serviço da vida. Irmãos, a nossa realidade de mundo hoje, em nosso país, nos leva a refletir, mediante as nossas leituras de hoje, nos leva a refletir como nós estamos vivendo o valor da justiça. Estamos vivendo a lei dos fariseus e dos mestres da lei, que pregam e fazem projetos e projetos lindos e maravilhosos, mas na hora de colocar em prática este projeto de libertação, principalmente a serviço dos pobres, injustiçados e marginalizados, será que estamos colocando em prática e levando essa justiça de Deus a essas pessoas? Essas pobres viúvas que nos falam Tiago? Nós somos todos parte de uma mesma família, filhos de Deus. Nós temos nossa missão, nossa função na sociedade. E o fato de eu ter a minha profissão não significa que eu não sou cristão, não significa que eu não tenho uma fé, não significa que eu não tenho uma referência religiosa que está a serviço da vida. E a nossa missão como cristão, em qualquer lugar que estejamos, em qualquer âmbito da sociedade, dimensão da sociedade, onde eu estiver, eu sou cristão e tenho uma missão. Tenho uma missão dentro da profissão da empresa que eu estou e tenho uma missão como cristão igreja. Em qualquer lugar que eu estiver, eu sou igreja. Nós somos igreja. Devemos viver a nossa fé além das aparências e colocar em prática os mandamentos da lei de Deus que Jesus resume em um só: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amamos ao próximo como a nós mesmos quando nós nos colocamos a serviço do necessitado. A religião que liberta é a religião que vive a lei do amor. A política que liberta é a política que vive a lei da justiça. A justiça de Deus. Jesus não veio para criar uma guerra ou uma briga, uma afronta com as lideranças da sociedade do seu tempo. Mas ele veio para libertar o coração das pessoas que representavam o povo de Deus, que representava o povo daquela sociedade, o povo daquela comunidade. Esta foi a missão de Jesus e continua sendo por meio dos seus profetas, por meio dos cristãos batizados. Todos nós, cristãos batizados, somos chamados a assumir o compromisso da missão recebida do batismo. Não é somente aqueles que receberam um chamado especial, como os sacerdotes religiosos, os padres, as irmãs, as freiras, mas também é todo o povo de Deus, os leigos. Nós, leigos, temos também a nossa responsabilidade dentro do reino de Deus. E nós não devemos viver uma fé de aparência, mas nós devemos levar a fé, a verdadeira fé da religião verdadeira na prática dos mandamentos da lei de Deus, servindo ao próximo. Rezemos, irmãos. Senhor, descei ao nosso coração para que não vivamos uma fé de aparência, uma fé que aprisiona, uma fé que não liberta. Que possamos te testemunhar, Senhor, em todos os lugares, não virando as costas para as necessidades do irmão. Que não vivamos uma fé de aparência, Senhor. Libertai-nos, Deus. Libertai-nos, ó Deus. Livrai-nos, ó Pai. E nos libertai das aparências, da falsa maquiagem, daquela que distorce todos os valores do Evangelho, daquela que se apresenta bonzinho e na verdade é um mal, uma raiz maldosa no meio dos irmãos.
Libertai-nos, ó Deus, de todo o mal. Ajudai-nos, Senhor, a cumprir a nossa missão de te anunciar com amor e responsabilidade. Estar a serviço de vós, na libertação do nosso coração e a libertar os nossos irmãos. A assisti-lo em suas necessidades. Olhai, Senhor, pelo nosso país. Olhai pelos nossos governantes, ó Deus. Tomai posse de cada um deles. Que eles se abram para ti, Senhor. Possam te reconhecer como Deus vivo e libertador. Aquele que liberta os corações e que nos chama a servir ao pobre necessitado. Dai-lhe, Senhor, a sensibilidade do coração para te anunciar a todos como profissionais, para te anunciar a todos como cristãos dentro da sociedade, assumindo os seus papéis, seus compromissos profissionais, dar o teu testemunho em todos esses lugares onde estiver. Te pedimos, Senhor, pelas nossas lideranças religiosas, ó Deus. Eles também precisam da nossa oração. Nós precisamos, da mesma forma que nós precisamos deles. Tocai no coração de cada um, Senhor, para que respondam com fidelidade a sua vocação e desenvolva a sua missão no teu serviço com amor. Que na nossa igreja suscite muitos profetas e profetisas do teu amor para ir ao nosso povo, a todo o nosso povo, aprisionado por tantas amarras, não caminham, não conseguem enxergar a luz. Abre os nossos corações, Senhor, para te ver nos sinais da vida, nos sinais dos acontecimentos cotidianos da nossa vida. Amém, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz de Jesus e até o próximo domingo com mais um momento de meditação.